Oi, eu sou Daniel, professor de História, trabalho na Secretaria de Cultura e Turismo aqui atendendo as pessoas no museu e você está no Saber em Casa. Bom, no vídeo de hoje eu vou abordar sobre o patrimônio imaterial, que é um dos temas abordados no Museu de Santana de Parnaíba. Nós estamos numa sala do museu, especificamente onde trata do patrimônio imaterial. Então aqui atrás de mim tem um texto explicativo sobre o patrimônio, né? Patrimônio tem a ver com herança, com legados, qualquer coisa que a pessoa deixa para os seus filhos, seus netos, né? O que ela deixa de herança. Ela deixa os seus bens. Seus bens pode ser carro, pode ser casa, pode ser dinheiro, como pode ser outros elementos que não sejam referente a valores, né? Como é o caso de uma festa, de uma música, de uma dança. Isso também é considerado patrimônio, uma herança. Que isso aparece na Constituição Federal. Então, no artigo 216, tem o seguinte texto: constituem o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, aos quais se inclui então as formas de expressão, os modos de criar, de fazer, de viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, os objetos, os documentos, as edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais. E os conjuntos urbanos, os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, basicamente, é disso que a gente está tratando nessa série de vídeos de educação patrimonial, né? De elementos da identidade. Beleza? Agora, olha que interessante essa questão que caiu no Enem no ano de 2014. Acompanha aí na tela. Queijo Minas vira patrimônio cultural brasileiro. O modo artesanal de fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira como patrimônio cultural imaterial brasileiro, pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O veredito foi dado em reunião do Conselho realizada no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte. O presidente do IPHAN e do Conselho ressaltou que a técnica de fabricação artesanal do queijo está inserida na cultura do que é ser mineiro. Folha de São Paulo, 15 de maio de 2008. Olha só, aí entre as alternativas tem aqui pedindo o seguinte: entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto, que está representado em, aí no caso ele está falando da alternativa que equivale à ideia do queijo em Minas, né? Do saber, do ofício de fazer queijo. Então a alternativa A fala de um patrimônio edificado, uma construção, um mosteiro de São Bento. A B, uma tela que a gente chama de arte aplicada. É uma tela pintada pelo Pedro Américo sobre Tiradentes. A alternativa C, que é a correta, né, é o ofício das paneleiras de Goiabeiras, Espírito Santo. Então, a alternativa D aqui mostra o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. E a E, sítio arqueológico e paisagístico em Santa Catarina, em Campeche. No caso, um patrimônio chamado de imaterial ou intangível, ou seja, aquilo que a gente não consegue tocar. Então, aqui a gente tem esses vasos cerâmicas, obviamente que a gente consegue tocá-los, mas o que a gente não consegue tocar, no caso do vaso, é como que é a produção de um vaso de cerâmica. Esse como que é feito, normalmente a transmissão é de maneira oral, ou seja, você aprende ouvindo a pessoa mais velha te explicando como é que funciona. O samba de roda da Bahia é considerado folclore ou uma tradição a ser preservada, né? Um patrimônio imaterial. E das coisas que eram usadas para fazer o samba, tinha a viola, que ninguém sabia fazer. Então, uma das primeiras ações para resgatar esse samba de roda como era feito, era ensinar, aprender primeiro, né, como é que era feita a viola, para fazer a viola e ensinar as comunidades, que as pessoas não estavam mais usando nenhum instrumento. Estavam substituindo por outros. Aí encontraram um senhor, ele fez uma oficina, dessa oficina saíram 7 instrumentos. E aí 3 dias após ele fazer essa oficina, ele faleceu.
Então, se ele não tivesse feito essa oficina, esse conhecimento tinha se perdido. E aí é um ditado que é o seguinte: os mestres, né, do saber da cultura popular, que é o patrimônio material, são como as bibliotecas, né? Então, o conhecimento está na cabeça deles. Se ele vem a falecer, é como se uma biblioteca pegasse fogo. Ninguém nunca mais ia ter contato com aquele conhecimento. Situada em um ponto estratégico às margens do rio Aembi, hoje chamado de Tietê, a vila de Parnaíba abastecia os bandeirantes antes de seguir em viagem. Uma das comidas típicas da época, ainda apreciada na região, é a tradicional paçoca de carne. O processo de fazer a carne seca começa com a dessalga da carne seca. Então, de um dia para o outro, a gente deixa ela de molho na água. No dia seguinte, joga essa água fora, pica ela em pedaços pequenos para facilitar a hora do uso do pilão. A gente vai colocando aos poucos no pilão, primeiro a carne seca, depois a farinha de milho, depois um pouco da farinha de mandioca, uma colher de açúcar e bate. Soca bastante até ela incorporar. A carne seca tem que incorporar a farinha. Aí prova-se o sal. Se faltar sal, coloca-se mais um pouco, mexe bastante antes de socar para o sal não acumular num lugar só. E aí vai batendo até chegar nesse ponto que vocês estão vendo aí. E isso eu aprendi com meu pai. Meu pai aprendeu com o pai dele, que assim sucessivamente, né? Na sua família tem também alguma receita, alguma tradição de família, alguma superstição, alguma história, que é um patrimônio que é passado de pai para filho, para neto, e esse patrimônio se mantém, né? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo Saber em Casa.